pra quem tá de fora, mas só a pessoa sabe ali as dores dela, né? Às vezes não gosta de tirar uma foto de lado, isso faz a pessoa ser insegura. Então, quando você corrige algo que incomoda, você vê que a pessoa vai melhor nos estudos, vai melhor no relacionamento. Muda a vida. Muda a vida, vai melhor no profissional. Então, parece bobo, mas não é, né? Então, você eleva a autoestima da pessoa, ela se sentindo incrível, ela melhora Faz coisas tudo. incríveis. Ela faz coisas incríveis. Eu sou prova viva disso. Eu vou pegando gancho na rinomodelação, a Roberta Castrini mandou uma pergunta aqui, que ela quer fazer uma rinomodelação e perguntou se é doloroso. Não é doloroso. Podem ser sem medo. É mesmo? A gente faz anestesia local. Uhum. Então, a anestesia também é muito tranquila. O que dói é a anestesia, então. É aplicar anestesia. Mas assim, geralmente o que acontece? O anestésico, você não sente nem a picadinha. Não sente? Não, é muito fininha a agulha, é bem confortável. E às vezes o líquido, o anestésico, que às vezes dá aquele choquinho 2 segundos. Uhum. Então, assim, não dá nem tempo de você pensar. Claro. Não dá nem tempo de pensar. Então, por isso que eu falo que é praticamente indolor. Uhum. Mas é muito tranquilo mesmo. O próprio procedimento mesmo é muito tranquilo. Algumas regiões, às vezes você sente ali que tá sendo feito alguma coisa, mas não chega a ser dor. Uhum. É tudo hoje. É porque você tá acordado, então Sim. você tem algumas percepções de rosto, claro. Então é basicamente isso, mas que nem tem áreas do rosto que a gente consegue anestesiar, assim, por completo mesmo, caso de lábios, por exemplo. Uhum. Tem paciente que já chegou a dormir fazendo preenchimento labial. Então não sente nada. Então é bem tranquilo. Nossa, Caramba. isso é top, hein? Agora eu vou para a parte que eu falei que ia inverter a conversa, mas não inverti. Você tá invertendo a conversa da hora, né? Não, eu vou para a questão. Você mexe com a autoestima das pessoas, 100%, obviamente. E mexe, principalmente, a questão da aparência, que é o principal. Essa pergunta é até meio, entre aspas, filosófica. Como é que fica a questão da beleza em si? A pessoa, às vezes ela já fez um procedimento e falou assim, não me reconheço mais, quero voltar. Quer remover. Você fala de chegar um paciente assim pra mim, ou se eu tiver feito alguém que quiser retirar depois? Não. Eu digo assim, você mexeu totalmente na aparência de uma pessoa. Fez um full face. Um full face, exatamente. Fez um full face. E como é que às vezes as pessoas ficam muito parecidas umas com as outras. Você não corre o risco que é um padrão? Como é que fica essa naturalidade na questão estética da beleza da pessoa mesmo? Sim. Aí onde eu falei que tem profissionais e que aí o paciente deve escolher alguém que ele se identifique com o que ele está buscando de resultado aí com esses procedimentos. Uhum. Então, a forma que eu trabalho e que me procuram, maior parte por isso, é por trabalhar com a naturalidade, respeitar a individualidade de cada paciente, não... Porque é isso de que a harmonização veio para padronizar os rostos, todo mundo tá ficando igual, é um mito. É que vai de profissional para profissional. Então, a gente já viu muito aí pela internet casos de exageros, todo mundo com a mandíbula extremamente marcada, quadrada. Fazia que sim, ficava horroroso. Muito. É muito top um preenchimento de mandíbula, mas assim, se tem Nem todos são iguais. se você tem ali uma real indicativa para aquilo, e pode ser feito também uma melhoria nessa região sem ficar algo artificial. Uhum. Sem ficar totalmente marcado, totalmente quadrado. E apenas trazer ali uma marcação que a pessoa não tinha, que é o que faz engordar um pouquinho, deixando a junção de rosto-pescoço, você não tem aquela divisão. Uhum. Então, você consegue trazer isso com muita naturalidade também. Então, tudo depende. Uma história que eles comentam que todo mundo é assimétrico. Ou a grande maioria das pessoas são assimétricas. Sim. E quando a gente tende a ir pra simetria, o rosto tende a ficar meio estranho. É verdade essa história? É sim. Ou mais ou menos? Mais ou menos. Esse bilhete é verdade? É que essa simetria que a gente tem que faz a gente ser quem a gente é. E dá o tchan que a pessoa tem às vezes, sim, né? até saiu uma época aí que tava muito na moda a gente pegar a nossa fotografia, né, dividir no meio e você fazer a junção espelhada ali das duas partes. Você fica uma pessoa totalmente reconhecível. Se você juntar seus dois lados, sendo os dois esquerdos, os dois direitos,
Então, a gente vê que a assimetria que a gente tem faz a gente ser ali as características que a gente tem. Então, todo mundo tem um lado que a sobrancelha arqueia mais, um lado que O olho é menor, aquelas coisas. um lado que o olho às vezes é um pouquinho menor, ou então um lado tem aqui mais marcado e no outro mais arredondado. E tem os casos de assimetria já mais exacerbadas, que são aquelas que a gente olha e vê. Então, por exemplo, eu olho para vocês aqui sem fazer uma análise profissional, eu não vejo nada de assimetria. São as assimetrias que a gente tem comuns. Agora tem as assimetrias já que a gente olha e vê aquela coisa gritante. Então, aí é bem bacana de estar utilizando os procedimentos de harmonização. Agora, uma curiosidade sobre isso. Tem um cara que ele é super assimétrico, chama Javier Bardem. Uma coisa assim, ele é um ator. Tem um nariz super espanhol. tortão. As mulheres acham ele lindo. E falam, mas o nariz dele é super torto. Fala, mas ele... harmonicamente Fez o ali... Coringa? Quem? É o que fez o Coringa? Eu não lembro se fez o Coringa. Não, o Coringa foi o Joaquim Fênix. Ah, é verdade, verdade, Eu verdade. acho que ele fez Onde os Fracos Não Têm Vez, uma coisa assim. Aliás, esse filme é muito bom. E ele, não sei se você sabe quem que é ele. Não cheguei ele a tem um nariz ver. super torto, assim. É, ele tem um nariz torto mesmo. E Deixa eu ver se eu ele acho uma virou meio foto que que o eu te mostro. charme dele Uma é o nariz característica torto. dele, É. exatamente. Se você tentar modificar um nariz desse, Deixou reto, vai meu ser Deus. outra pessoa. E já vou Deixa eu emendar ver se eu enquanto acho o aqui Ciro a foto procura, vou dele. emendando uma pergunta da Juju Rossi. Ela pergunta assim, qual é o melhor procedimento para manchinhas de acne? Para manchinhas de acne. Eu tenho tido resultados excelentes no consultório com o microagulhamento que eu citei, mais aplicação de medicações próprias para manchas inflamatórias, manchas de pós-inflamatórios, né? Que tudo que tem fototipos de pele que mancham com mais facilidade do que outras. Então, às vezes, uma picadinha de inseto já vira uma mancha, uma espinha que sai já vira uma mancha. Então, a gente tem as medicações Sol também próprias. judia muito, né? Sol. Então, a gente tem as medicações próprias para tratar manchas Passa de um ácido pós-inflamatório. também, não? Tem os ácidos também. Tem também. Tem também. E aí a gente consegue um melhoramento muito bom dessa pele, dessas manchinhas. É aquela velha história, né? Não é algo eterno. É algo que você vai ter que se tratar ao longo do tempo. Claro que é você que já do removeu mesmo- alguma, aí de repente Sim. cria outra, né? Do mesmo modo que surgiram estas, pode surgir outras novamente, porque você não tratou a causa, né? Você tratou ali só o... Porque todo mundo às vezes pensa, Processo. vou fazer e voltou. Não voltou. Aquela morreu e nunca mais voltou. sim. Mas criou-se outra. Pela mesma causa, É. aconteceu de novo. Aqui, ó. Não sei se essa foto tá boa. Sei quem é esse ator. Sabe quem é? Aham. Sei. Você também acha ele charmoso? Ele é charmoso. É, né? Ele é charmoso. Tudo quando a mulher fala que ele é charmoso. Mas eu acho que ele fez um procedimento com as outras fotos, Ele o é nariz dele tá charmosão. normal. O nariz dele tá Aí normal. já tava corrigido, no caso. Eu tô achando que sim, É, pelas porque outras tá bem fotos. retinho, Olha né? aqui. Super torto. Aqui, ó. Nossa, mas eu nunca Põe reparei. aí onde os fracos não tem vez. Deixa eu pôr aqui. Virou o assunto. Enquanto isso, eu vou fazendo perguntas que o pessoal tá mandando. Vai lá, Marcelo, enquanto eu acho aqui. A Lívia Andrade fala que já acompanha seu trabalho há algum tempo, e ela quer saber qual que é o melhor procedimento para eliminar o bigode chinês. Bigode chinês. Todo mundo, O bigode chinês é um muito momento marcante. da vida, fica frustrado com essa região. Mas o que a gente vê, que entra no que a gente conversou de procedimentos que não ficam naturais, é o modo que você faz para corrigir esse bigode chinês. Então, essa parte do terço médio aqui da nossa face é uma região que ela pode trazer muita beleza pra gente ou piorar tudo. Então, é uma região que dá muito resultado em uma face. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa região. E o que acontece? O bigode chinês, não necessariamente a gente consegue resolver ele preenchendo ele. Então, por que ele se forma? Ele se forma com a queda da maçãzinha do rosto aqui, com a queda dessa gordurinha que a gente tem. Então, ela vai descendo no processo de envelhecimento, né, que eu expliquei pra vocês. Isso vai puxando olheira, então a gente vai tendo aquela calha lacrimal marcada, vai marcando o bigodinho chinês, vai caindo cantinho de boca, sorrisinho triste, vai descendo tudo. Então, não adianta a gente ir preenchendo tudo que é vinco que vai surgindo na pele, porque a gente vai ter o quê? Um resultado não natural. A gente vai ter aquela face que vai continuar com aquele aspecto cansado, derretido, quando já mais velho, né? E preenchido ali. Então, não faz sentido.
vai ficando aquela coisa esticada, não natural. Então, a gente tem que tratar a causa que viria aí da queda do malar, dessa região que eu falei pra vocês. Então, o ideal é fazer reestruturação dessa parte da face e depois preencher com menos produto essa região de bigode chinês. Às vezes você trata o bigode chinês não tratando o bigode chinês. Exatamente. Tratando a outra parte Isso. e aí automaticamente resolve o Por bigode isso, o chinês. profissional tem que ter um olhar ali ao todo da pessoa e não... eu quero preencher isso, então vamos preencher isso. Aí tira e fica estranho. Sim, você tem que ter ali uma opinião formada ali de conseguir analisar um rosto inteiro e ver o que ele realmente precisa, que não necessariamente é ali só o que o paciente quer, entendeu? Vou cortar vocês um minuto. Achei a foto dele onde o nariz tá torto. É aqui em cima. É aqui, bem na glabela. Nesse caso, tem o que se fazer ou é só cirúrgico? Não. Aí é uma região de risco, essa região de glabela é uma região de risco para preenchedores, então é contraindicado. Tem profissionais hoje pela fazendo. proximidade do olho. Isso, a gente tem aqui uma região muito importante, né, de vasos, artérias passando aqui, então tem um risco de obstrução vascular, que pode causar cegueira. Nossa. Então, é uma região contraindicada. Tem profissionais hoje em dia fazendo preenchimento nessa região. Quando a pessoa não fez lá a prevenção com botox e deixou marcar, tem pessoas com a musculatura muito forte nessa região. E aí ficam aqueles dois riscos muito profundos e a pessoa quer preencher. Tem profissionais hoje fazendo esse tipo de preenchimento, mas ainda é bem polêmico, assim, pelo risco dessa região. Então, aí esse caso dele fica um pouquinho difícil. Ainda mais porque não é nem ruga, né, nesse caso dele. No Pra caso quem dele quer parece que é ver, anatômico mesmo. É anatômico Digita mesmo. na internet, no Google, Javier Bardem. Aí o filme é Onde os Fracos Não Têm Vez. É sobre esse ator que a gente tem comentado aqui. O charmosão. E fala se vocês acham ele charmoso ou se nem tanto. Assim. Deixem suas opiniões. Deixa nos comentários. Uma outra pergunta. Rosácea pode ser tratado com harmonização? Foi o Sérgio. Não, A Ságia. A Ságia que fez, Ságia Pérez. Isso. Rosácea, a gente... Boa pergunta, porque eu tenho rosácea. Você tem? Você tem rosácea? Tem que fazer no laser às vezes. Dói pra caramba aquele negócio. Achei Luz que pulsada. A gente tem esses tratamentos, assim, e tem tratamentos tópicos também. Então, Tem? tudo vai depender do grau dessa rosácea, recorrência que ela fica ativa ali ou não, como são os cuidados do paciente em casa. E aí a gente consegue fazer umas formulinhas ali personalizadas para estar cuidando em casa, para deixar a área mais calma, sem ativar tanto ali a rosácea, A minha já tem controlar até a umas vermelhidão. veiazinhas, sabe? Aí tem que queimar essas veiazinhas com laser às vezes. Só que o Fica- médico falou que fica cheio de cicatrizinha também, né? O laser. não sei. Não sei, não trabalho com laser no consultório. Tem um médico que falou que fica cheio de cicatrizinha de se tratar a rosácea com laser. Mas o laser realmente ele queima toda Sim, aquele sinalzinho, aquela veiazinha sim. que tem. Inclusive, é muito comum no cantinho de nariz, né? A gente tem essa região cheia de vasinho. E eu acho que. Sabe aquele negócio que quando você começa a reparar nos outros? Eu comecei a reparar nos outros depois que eu descobri que eu tinha rosácea. Sim. E tem muita gente com rosácea. Mas é absurdamente. É o que as minhas muita amigas gente falam tem. sobre harmonização facial. Por tua culpa, agora eu fico harmonizando os outros mentalmente. Fica lá, preciso na Dani fazer tal coisa. Mexe aqui, ó. Eu não tenho nada a ver com isso. A Verdade. gente vai ficando com o olho treinado. Vai. É um caminho sem volta, gente. Caminho sem volta. Vou voltar só um pouquinho, só pra Tem falar um uns. arco do conhecimento explica aí. Só que eu vou só fazer uns Vai lá. agradecimentos. Antes, aí você já pode fazer essa pergunta, Ciro. Tá. A Júlia Cunha falou que você é maravilhosa. Obrigada. Douglas Dominichelli falou que orgulho da minha irmã. Parabéns pelo seu meu canal. amor. E parabéns pra nós também. Obrigado. Obrigado. Então não esquece de curtir e se inscrever no canal. Isso aí. A Carol também, maravilhosa, excelente profissional. Parabéns Linda. pra você e parabéns pra nós também. Obrigada, gente. Que ela falou que já fez um procedimento contigo, inclusive. A Lúcia, talvez seja sua mãe, não tenho certeza. Ela Mãe fala. drasta. Mãe drasta? Ela fala, ai, que orgulho. Mãe drasta. A Helena Brolese também, Ana Valim, Família a Sandra, a Valdirene Vilela também tá agradecendo, tá parabenizando. Ai, legal. Tem várias Obrigada. outras pessoas também que a gente bombou. vem.
aqui. vem comentando e a gente pede desculpas se não comentou todo mundo, mas a gente vai passar pra Dani posteriormente para que ela tenha a informação de todo mundo, tá bom? Isso. Eu vou te fazer essa pergunta que mandaram aqui no chat, mas acho que você até respondeu no começo, mas vou repetir ela aqui. Quem mandou foi o perfil aqui Conhecimento Explica, tá sem conhecimento no caso. Ele gostaria de saber. Uai, uai. Ele quer que alguém que tenha o conhecimento explique. Ele está sem conhecimento no momento. Ele falou assim: gostaria de saber, para poder exercer a mesma profissão, precisa somente da faculdade de farmácia. Não. Para nós farmacêuticos, depois da graduação, precisa estar fazendo a pós-graduação. E depois da pós-graduação, você seguir para a área que você quer se especializar dentro da estética avançada. No caso, a harmonização facial ela é um pouquinho mais complexa, então a gente tem que fazer os cursos afora depois disso. Tem uns cursos mínimos, digamos assim, que você tem que fazer. Você pode escolher a escola, mas tem que fazer alguns cursos mínimos. Isso, é que na faculdade a gente não aprende, né, sobre isso. A gente aprende sobre os fármacos, essas medicações todas que a gente usa, as respostas que o organismo dá e tudo mais, né? Mas a gente não aprende a fazer harmonização. Então, e depois na pós-graduação também é muito superficial, não é focado em harmonização facial. Então, abrange tudo. Então, aí você, pra estar preparado mesmo para entrar no mercado, como eu falei, por parecer fácil, mas não é, e ter os seus riscos, então você precisa investir em bons cursos também depois da pós-graduação. Eu imagino que eles falam que o rosto é um dos lugares mais vascularizados que a gente tem no nosso Não, ser, né? dependendo do trabalho que é feito, a pessoa tem que tirar documento de novo. Uma pessoa, tipo assim, ela falou assim: não quero tão natural, queria mexer mesmo. É recomendado tirar? Dependendo do jeito que fica? Se modificar muito, acredito que sim. Às vezes não dá só pra refazer, né? É. Às vezes tem que quebrar tudo e refazer e começar do zero, digamos assim. Não, e é difícil. A minha pergunta, e aí eu vou voltar para aquela parte filosófica. Não precisa citar nomes, por favor, mas aquele caso daquela pessoa que mais te tocou naquele aspecto, você fala assim, putz, é por isso que eu faço esse negócio. Sabe aquela pessoa que Caso chegou lá, marcante. triste e tal, o que Sim. você fez? A pessoa sai e fala assim, meu, é isso que me dá tesão de vida. Sim. Sabe? É Conta o pra tempo gente. todo, é o tempo todo. É o meu combustível diário. É fazer o procedimento e ver a alegria em se olhar no espelho. Então, às vezes eu até filmo algumas reações e posto Tem com a alguma permissão do marcante, paciente. assim, que você fala assim, putz, essa pessoa era mais velha, vinha de uma vida de abuso, e aí de repente ela se transforma. Porque, claro, todo mundo, né, que se você muda, Sim. mas tem uns casos que às vezes você fala, Tem os casos mais específicos, né? Ah, são vários. Tem casos isolados também, que às vezes só fez, por exemplo, uma rinomodelação, e a pessoa mudou a vida da pessoa. A pessoa que fez um queixinho ali, então, tipo, jamais tirava a foto de lado, tinha aquele rosto encurtado, e aí a pessoa, você vê que ela tá diariamente ali na internet agora, começou até a ser blogueira e tudo mais, e a pessoa às vezes muda até de tá se profissão. amando, Então é muito bacana, eu fico acompanhando também a vida dos pacientes depois e eu fico muito feliz em ver a evolução, como eu falo pra vocês, né? Que muda tudo. Parece bobeira, mas muda uma vida. Você tá se amando ali, com a autoestima elevada. Então é bem bacana. Realmente, porque pode parecer simples, às vezes, mudar um queixo, para de repente, pra pessoa é muito na vida dela. Sim. E aí ela começa a tirar foto, ela começa a se amar mais, e aí de repente o que ela fazia, ela fala assim, mas eu também consigo mexer na internet. Sim. E de repente você vai olhando, essa pessoa já é uma outra pessoa, Exatamente. totalmente numa outra carreira. Aí ela já ou quer na cuidar do mesma corpo carreira, também, já começa a fazer uma dieta, uma musculação, e aí ela já começa a andar mais arrumada, e aí você vê que aquela pessoa vai subindo, assim. E em tese começou com um incrível. simples queixo. Sim, exatamente. Mas mudou, de repente, a forma de ser dessa pessoa. Sim, exatamente. Vamos de pergunta de novo no chat. Quem mandou foi a Paula Oliveira, não a Paola Oliveira. Ela perguntou quais são os benefícios do preenchimento labial. Um grande risco de se apaixonar. Eu falo que toda mulher merece 1 ml de preenchedor, pelo menos nos lábios, que resgata qualquer autoestima e amor próprio. E fica incrível e fica natural. Então, dá aquele up, assim. Então, você passa um batom, fica mais lisinho os lábios.
A gente consegue melhorar alguma simetria também de algum lábiozinho que tem uma volumização mais de um lado do que do outro, alguma coisa que aconteceu ali com aquela pessoa, um lábio que foi cortado alguma vez, tem uma cicatriz, alguma coisa assim, a gente consegue melhorar. Ele faz uma prevenção também de envelhecimento dessa região do contorno dos lábios, né? Que é o código de barras que a gente fala. Então, os benefícios são inúmeros, assim, de rejuvenescimento e embelezamento no rosto. Eu vou te pedir duas coisas. A Débora me complementa essa. A Débora Cristina que mandou. Ela fez até uma pergunta curiosa. Ela perguntou se tem como fazer o preenchimento sem aumentar o tamanho, no caso, só para melhorar, não aumentar. Tem. Tem? Tem sim. 1 ml de preenchedor nos lábios, a gente consegue um resultado muito natural de volumização. O volume maior ali, ele é inicial, que tem ali um processo inflamatório, de você ter mexido na região, tem o próprio inchaço também, tanto do anestésico quanto do procedimento. Então, passa assim uma semana, você vê que o resultado em volumização é muito natural. Então, não precisa ter esse medo de aumentar os lábios. Tudo depende também de como é esse lábio inicialmente. Então, se é um lábio muito fino, vai ficar muito natural. Eu já explico pra pessoa. Pra você ficar com o bocão que você quer... Bocão, quando a gente fala, as pessoas imaginam aqueles beiços, né? Tem aquelas fotos de internet de pessoas assim, desse tamanho. Não. O bocão que a gente fala é tipo querer um lábio, por exemplo. Eu mesmo não tinha lábio nenhum superior. Era totalmente vertido pra dentro. E aí, pra chegar no resultado que eu tô hoje de preenchimento labial em mim, foram 3 vezes preenchidos dentro de 1 ano e meio. Então, eu já falo pra pessoa, pra você ter um lábio um pouco maior, 1 ml não é suficiente. Então, depois de 30 dias do primeiro, a gente já pode colocar um segundo ml. Agora, se é um lábio que já é mais volumoso naturalmente, então a gente usa, a pessoa às vezes só quer dar uma hidratadinha, uma esticadinha, melhorar o contorno, a gente pode optar por não utilizar todo o ml e ela utilizar em outra região o que sobrar, ou a gente usar um ácido hialurônico mais fluido, apenas ali para fazer aquela hidratação nos lábios, ou apenas fazer contorno. Então, tudo vai Dando o depender. resultado, ele é rápido ao ponto de, por exemplo, você aplicar um pouquinho, aí você mostra pra pessoa no espelho, gostou? Ou não é assim também? Ela não consegue detectar tão rápido assim esse preenchimento. Demora um pouco mais. Resultado imediato. Então você fala, tá bom assim o preenchimento, ela fala assim, coloca um pouquinho mais. Dá pra... Tem esse feedback, essa troca? Tem. Aí é o acompanhamento que a gente faz pós-preenchimento. A gente explica pro paciente que vai ter uma redução ali de volume dentre uns dias, que um tanto era de inchaço, né? E aí a gente faz o retorno de 20 a 30 dias após o procedimento, e a gente vai analisar como que ficou, já cicatrizado, desinchado, tudo. Então a gente consegue ter uma ideia melhor de resultado do que o pós-imediato. Tá. Mas o resultado já é imediato. É que o que ocorre é isso Pode ter um da inchaçozinho, alguma cicatrização e coisinha, tudo tá. mais. E aí a gente decide, por exemplo, em casos de lábio, que a gente vai fazendo essa construção, assim. Então aí, não, quero mais. Então a gente aguarda 30 dias e pode pôr mais. Um outro ponto que eu queria depois perguntar pra você, Dani, é de custos. Claro que você não precisa falar porque cada caso é um caso, cada caso tem suas peculiaridades, mas você pode depois passar pra gente uma noção de quanto custa, mais ou menos, assim, pra pessoa falar assim, será que isso é proibitivo? Porque se for proibitivo, a gente já fala, liga pro Paulo Neder, ele faz um consórcio de serviços e depois você faz a harmonização. Exato. Mas se não for tão proibitivo, às vezes fala assim, não é tão caro, dá pra fazer, parcelo, não parcelo. E claro, o valor é sempre olhando o paciente. Sim, não tem um valor padrão. Mas esse vai você fala assim, ser pra todas mais ou as menos pessoas. isso dá pra, né? Os preenchimentos são a partir de 1.100. Então, aí tudo vai depender de quantos ml vamos utilizar na face. Você fala 1.100 ml? 1.100 ml. Mas aí o que acontece é que quanto mais ml a gente vai precisar naquela região, esse valor ele vai diminuindo. Você vai diminuindo. Ele diminui o valor. Entendi. Não, legal. E aí, quando a pessoa estiver aqui para fazer uma manutenção, é o mesmo valor mais ou menos? Ela vai gastar o mínimo do mínimo. Porque aí entra naquele
que a gente tinha falado, por exemplo, usou 12 ml, numa manutenção vai usar 4 Sim. ml, 3 ml. Então, consegue